Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 24 de agosto. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, destaca a importância da implementação de mudanças na rotina do judiciário durante a pandemia. Ele participou da abertura do seminário sobre saúde de magistrados e servidores. E você confere também. Supremo Tribunal Federal determina o fim da superlotação em unidades socioeducativas de todo o país. Em julgamento no plenário virtual, ministros consideram que Lei do Rio Grande do Sul, que criou figura de policial militar temporário, é inconstitucional. STF reafirma constitucionalidade de norma que exige farmacêutico como responsável por farmácias e drogarias. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça participou hoje da abertura do seminário sobre saúde de magistrados e servidores do Poder Judiciário. O evento, transmitido pelo YouTube, apresentou resultados de uma pesquisa sobre saúde mental de magistrados e servidores no contexto da pandemia da Covid-19. Na abertura do seminário, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça destacou que a atenção integral à saúde de magistrados e servidores é objeto permanente de políticas do CNJ. O maior ativo do Poder Judiciário brasileiro são as suas pessoas, os seus magistrados, os seus servidores, seus colaboradores, seus estagiários. É o capital humano. Somos os trabalhadores da justiça que viabilizam a realização da função principal do judiciário de resolver conflitos e promover a pacificação social. O Corregedor Nacional de Justiça lembrou que o CNJ tem priorizado assuntos relacionados à Covid-19, medida que, segundo o ministro Humberto Martins, é uma forma de assegurar à população um judiciário efetivo durante a pandemia. É crucial que possamos garantir as condições saudáveis e seguras de trabalho para todos os nossos magistrados, todos os nossos servidores e, em especial, também todos os nossos jurisdicionados e a população em geral. Pois não estaremos protegendo apenas os integrantes da magistratura, mas a própria população, pois é a ela que servimos. O presidente da Comissão Permanente de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas do CNJ ressaltou que comprometimento e saúde são itens fundamentais para que magistrados e servidores estejam aptos para prestar um serviço de qualidade à população. É preciso compreender que produtividade e trabalho saudável representam conceitos conciliáveis e complementares que exigem investimentos conscientes em ambos. A pesquisa elaborada pelo CNJ constatou que até julho deste ano, 2,8% dos magistrados e 1,9% dos servidores do Poder Judiciário haviam recebido diagnóstico positivo da Covid-19. 3,1% dos magistrados e 3,6% dos servidores acreditam ter sido infectados, embora sem diagnóstico, diz a pesquisa. Na época em que os questionários utilizados no estudo foram preenchidos, o Brasil registrava cerca de 2 milhões de infectados pelo novo coronavírus, o que corresponde a 1% da população. Na videoconferência, a coordenadora do Comitê Gestor Nacional de Atenção Integral à Saúde de Magistrados e Servidores disse que a pesquisa do CNJ poderá ser utilizada por tribunais de todo o país para a implementação de políticas regionais. Os dados das duas pesquisas reforçam a necessidade de se conscientizar magistrados e servidores acerca da responsabilidade individual e coletiva para com a saúde e a manutenção de ambientes, processos e condições de trabalho saudáveis. Em julgamento no plenário virtual, a segunda turma do Supremo determinou que não pode haver superlotação em unidades socioeducativas em todo o Brasil. Essa decisão é o tema do comentário de hoje da nossa consultora jurídica, Karina Zucolotto. Olá, boa noite. Eu trago informação hoje de um julgamento virtual que foi finalizado na última sexta-feira pela segunda turma do Supremo, em que se discutiu e se decidiu um habeas corpus coletivo para se determinar o fim da superlotação nas unidades do sistema socioeducativo em todo o Brasil. Trata-se de um habeas corpus que foi proposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra uma decisão do STJ em que se buscava justamente o fim dessa superlotação. O relator, o ministro Edson Fachin, num longo voto,
e bastante aprofundado, ele traz informações como, por exemplo, a proteção integral da criança, tanto pela família, pela sociedade e pelo Estado. Não se trata de um direito previsto apenas na Constituição Federal e nem apenas no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas sim em atos internacionais em que o Brasil já é signatário, envolvendo proteção de direitos humanos, tanto no sistema global como no sistema interamericano, e deve ser atendido. O ministro disse que as políticas públicas adotadas pelo Estado devem contemplar também os adolescentes e os internados a todos aqueles direitos fundamentais previstos na Constituição. O direito à vida, ao respeito, à saúde, educação, alimentação, profissionalização, proteção ao trabalho, dignidade, não podem ser esquecidos. O ministro disse que pelo menos 9 estados da federação vivem a realidade dessa superlotação nas unidades de internação socioeducativa e propôs em seu voto, e acabou sendo seguido pelos ministros da segunda turma, algumas alternativas para os magistrados que atuam junto a essas unidades em que essa superpopulação acaba se encontrando. Então, no primeiro momento, ele disse, uma das alternativas é que o magistrado verifique, estabeleça uma capacidade máxima para aquela determinada unidade e, como condição para determinar a internação de um adolescente, seja observada a necessidade de libertação de um outro. No outro momento, uma outra alternativa é que se verifique se as condições em que aquele adolescente internado está naquela unidade. Se porventura, em razão de um ato infracional praticado sem violência ou sem grave ameaça, isso deve ser avaliado pelo magistrado também. E cogitar-se ainda da possibilidade de transferência desse adolescente internado para uma outra unidade que não esteja com essa capacidade máxima ou situação de superpopulação, mas estabelecer uma condição, desde que essa outra unidade para o qual o internado vai ser transferido seja próxima à família desse adolescente. Caso o magistrado, disse o ministro Edson Fachin, relator desse habeas corpus, não vislumbre quaisquer uma dessas alternativas, que ele aplique outras medidas como a advertência, a adoção do regime de semi-liberdade ou domiciliar, ou até mesmo a prestação de serviços comunitários. Não houve a fixação pela segunda turma de um prazo para o cumprimento dessa decisão nesse habeas corpus coletivo, mas determinou-se a instalação de um observatório judicial para o acompanhamento junto a essas unidades e em alguns estados da federação para o cumprimento e a máxima eficácia da decisão do Supremo. Essa foi apenas uma das decisões proferidas, então, pela Suprema Corte na segunda turma, em julgamentos virtuais realizados na semana passada e finalizado na sexta-feira. Mais informações sobre as decisões do Supremo você acompanha tudinho aqui, na TV Justiça. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade de uma lei de 2003 do Rio Grande do Sul que criou a figura do policial militar temporário. A norma previa que o soldado PM temporário seria contratado por processo seletivo simplificado. Na ação, a Procuradoria-Geral da República argumentava que a figura do policial militar temporário não está prevista na legislação nacional. De acordo com a relatora, ministra Carmen Lúcia, a lei estadual viola a competência privativa da União. Ela apontou ainda que as normas gerais federais sobre a matéria não prevêem a possibilidade de contratação temporária de PM. A ministra observou que, embora a Constituição reconheça a possibilidade de contratação por tempo determinado, no caso está evidenciado que o problema da falta de contingente policial no Rio Grande do Sul, que estaria agravando a violência no estado, não tem natureza temporária. O STF também decidiu que a responsabilidade técnica em farmácias é exclusiva de farmacêuticos com curso superior e registrados nos conselhos profissionais. A ação foi movida por um técnico que teve negada a emissão do certificado para atuar como responsável em drogaria. O curso de técnico em farmácia é de nível médio e capacita o formando para auxiliar o farmacêutico. A exigência do profissional com diploma para garantir o funcionamento de farmácias e drogarias é prevista em lei federal. A constitucionalidade da norma foi reafirmada em julgamento virtual. E a seguir, deputada federal Flor de Lis vira ré, acusada de ser mandante do assassinato do marido. 5 filhos e uma neta da deputada foram presos na manhã de hoje. É logo depois do intervalo.
Celebrar a Constituição Federal é sempre muito importante. Primeiro porque ela é um marco na consolidação da democracia no país. Ela também estabelece o tipo de sociedade que a gente pretende criar e quais são os objetivos da República Federativa do Brasil. A deputada federal Flor de Lis virou ré, acusada de ser a mandante do assassinato do marido dela, o pastor Anderson do Carmo. A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro foi aceita hoje pela terceira Vara Criminal de Niterói, que autorizou a prisão de 6 acusados pelo crime. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, Niterói e São Gonçalo, regiões metropolitanas do Rio e em Brasília. 6 envolvidos no assassinato foram presos, 5 filhos e uma neta do casal. Flor de Lis e Anderson do Carmo tinham 55 filhos, sendo 4 biológicos. De acordo com a denúncia apresentada ao Poder Judiciário, Flor de Lis teria tentado matar o marido envenenado pelo menos 4 vezes. Os motivos, segundo o Ministério Público, eram questões financeiras e poder na família. O pastor acabou morto a tiros em junho do ano passado dentro da própria casa em Niterói. À época, a família contou à polícia que se tratava de um assalto. 11 pessoas foram denunciadas à justiça. A deputada, que é considerada a mandante do crime, não foi presa na operação de hoje porque tem imunidade parlamentar. Por causa dessa imunidade, ela só poderia ser presa em flagrante por crime inafiançável. Flor de Lis vai responder por homicídio triplamente qualificado, tentativa de homicídio, falsidade ideológica, uso de documento falso e organização criminosa. A investigação também vai ser encaminhada à Câmara dos Deputados para processo administrativo. Ela pode ser afastada do cargo para que responda pelo crime. Em nota, o PSD, o partido da deputada Flor de Lis, afirmou que vai realizar os procedimentos para suspensão imediata da filiação da parlamentar. O partido informou ainda que, a partir dos desdobramentos da Justiça, serão adotadas as medidas para a expulsão dela da legenda. O Superior Tribunal de Justiça altera a própria jurisprudência e define que tempo de estudo que ultrapassa 4 horas por dia deve ser computado na remissão de pena. Um preso entrou com um pedido de habeas corpus no STJ após o juízo das execuções criminais e o Tribunal de Justiça de São Paulo não incluírem no cálculo para a remissão da pena as horas de estudo que ele cumpriu, além das 4 previstas na Lei de Execução Penal. O juiz entendeu que não haveria amparo legal para o benefício. Ao analisar o processo, a relatora ministra Laurita Vaz defendeu que as horas excedentes sejam computadas, destacando que o princípio da humanidade demanda que todas as oportunidades redutoras de danos sejam aproveitadas, evitando-se desperdício de esforço humano e tempo existencial. No caso julgado, Laurita Vaz verificou que o preso frequentou por um período cursos de ensino regular ou profissionalizante por 4 horas e 10 minutos por dia, ou seja, 12 horas e 30 minutos a cada 3 dias. Assim, a ministra ressaltou que o tempo excedido ao limite legal de 12 horas a cada 3 dias também deve ser considerado para desconto na pena. Com isso, os ministros da 6ª turma aplicaram para os estudos o mesmo entendimento na remissão por trabalho, que permite contar as horas excedentes à jornada diária. Em manifestação encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deu parecer a favor para que a Prefeitura de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, forneça alimentação para os alunos da rede pública durante a pandemia da Covid-19. A Prefeitura de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, entrou com pedido para suspender a decisão da Justiça de obrigar o município a fornecer alimentação para os alunos da rede pública durante o período de suspensão das aulas por conta do novo coronavírus. Um dos argumentos é de que a medida gera despesa extra para a Prefeitura, que sofre com a queda de arrecadação. Na manifestação encaminhada ao STF, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defende que a Prefeitura faça a distribuição de alimentos para os alunos, desde que seja respeitado o orçamento apresentado pelo município no início do ano para a merenda escolar. Augusto Aras reforçou também que a lei foi alterada para autorizar a distribuição de alimentos comprados com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PENAE, aos estudantes das escolas públicas de educação básica durante o período de suspensão das aulas em razão da pandemia da Covid-19. A Advocacia Geral da União pede ao Supremo a expropriação de imóvel utilizado para cultivo de drogas.
A Advocacia Geral da União pediu ao STF a expropriação de um imóvel que estava sendo utilizado para a plantação de maconha. O terreno é de propriedade do estado de Pernambuco. O caso começou quando a União entrou com uma ação na Justiça, tendo como base o artigo 243 da Constituição Federal. O texto determina que as propriedades que forem utilizadas para o cultivo de drogas ou trabalho escravo devem ser transferidas para a União. A terra expropriada poderá ser utilizada em programas de habitação popular ou de reforma agrária. Em primeira instância, a AGU obteve vitória, mas o Estado pernambucano recorreu, alegando que o caso deveria ser julgado pelo STF por se tratar de um conflito federativo. A ministra Rosa Weber rejeitou o pedido da União, afirmando que a punição para esses casos não se aplica a outros entes públicos e sim a pessoas físicas. Mas, segundo a União, o fato de o local pertencer ao Estado não impede a possibilidade de expropriação e não tira o dever do ente público de cuidar da segurança do imóvel. A União defende, por meio de sua Advocacia Geral, que o artigo 243 da Constituição não encampa nenhuma exceção em relação a imóveis públicos dos Estados-membros. A própria Lei 8.257, de 91, que regulamenta o artigo 243, dispondo sobre a expropriação das glebas nas quais se localizem culturas ilegais de plantas psicotrópicas, também não prevê nenhuma vedação de aplicação da expropriação em relação a imóveis públicos dos Estados-membros. A União ressaltou ainda que o Brasil firmou compromissos internacionais de combater a produção e o tráfico de drogas. Caso o país não possuísse instrumentos para coibi-los, estaria descumprindo tais convenções. Também não se trata de apenas alterar a titularidade de um bem público, passando do Estado para a União. A expropriação do artigo 243 da Constituição vai muito além da mera troca de titularidade do bem expropriado. Por ela, destina-se um imóvel que não estava cumprindo a função social da propriedade, mais grave, que estava sendo utilizado para o cometimento de crimes, para a realização da reforma agrária e para programas de habitação popular. O recurso à decisão da ministra Rosa Weber foi apresentado na semana passada. O tema deve ser levado à apreciação do plenário, mas ainda não tem prazo para ser pautado. E a seguir, ministro Luiz Roberto Barroso participa da abertura de evento do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. Voltamos já. A atual Constituição, com seu vigor de justiça e soberania, estabeleceu ao legislador intrínsecas limitações ao poder tributário, o que se subsume à própria garantia de direitos individuais do contribuinte, cuidando das vedações que o legislador infraconstitucional há de reverenciar. O comércio online cresceu 137% de janeiro a maio deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. O levantamento da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Com a pandemia de coronavírus, as redes sociais têm ajudado os comerciantes a darem visibilidade aos produtos. Mas nem sempre os preços estão disponíveis nas postagens, como manda a lei. No comércio tradicional, a gente já está acostumado a ver o preço indicado perto do produto ou no código de barras. Nas lojas online, o valor também fica bem visível. Mas nas redes sociais não tem sido bem assim. Você já deve ter visto um anúncio como este. A foto de uma modelo com o vestido à venda. Mas cadê o preço? Aí aparecem várias mensagens perguntando o valor. Fernanda diz que depois da pandemia passou a comprar mais pelas redes sociais e a se incomodar muito mais com a prática conhecida como preço por direct, ou seja, preço por mensagem. Isso é uma coisa que eu acho bastante abusiva. Eu acho que não facilita o processo, já que quando a gente quer fazer uma compra online, a gente pretende ter uma praticidade, uma rapidez e uma eficiência que às vezes não acontece por conta dessa prática que eu acho completamente desnecessária. As vendas online, seja em redes sociais ou sites de loja, seguem as mesmas regras do comércio físico, de acordo com a legislação federal. O preço do produto deve estar sempre visível na página do vendedor. A Lei 10.962 de 2004 prevê que o comércio eletrônico deve ter divulgação ostensiva do preço à vista, perto da imagem do produto ou descrição do serviço, em letras facilmente legíveis, com tamanho de fonte que não pode ser menor do que 12.
aquelas situações cada vez mais corriqueiras de envio de preços por mensagem privada é atentatória à nossa legislação. E os comerciantes que continuarem com essa prática podem sim sofrer as sanções que são previstas no nosso Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, a imposição de multa. Com a pandemia, a comerciante Amanda Cindy passou a vender os produtos da loja de tricô também na web. Todas as peças têm o preço logo abaixo da foto. Porque a gente acredita que quem compra online busca sempre praticidade. E não há nada mais prático do que você obter tudo isso sem ter que ir atrás por meio de direct, enfim. A gente acredita também que isso poupa o tempo do cliente e poupa o tempo da loja. Rafaela é mais uma comerciante que expandiu os negócios para as redes sociais. Os preços estão pertinho das joias de prata. Colocando os valores nas fotos, a gente deixa uma sensação de segurança para os clientes, transparência, honestidade. A Vara da Família de São Carlos, município paulista, aceitou o pedido de dupla maternidade de um casal homoafetivo para registrar o filho gerado por inseminação caseira. As autoras são casadas legalmente e realizaram inseminação caseira, ou seja, fora dos serviços de saúde sem ajuda médica, com sêmen doado por pessoa anônima. O juiz determinou que conste na certidão de nascimento da criança os nomes das requerentes como mães e dos avós, sem distinção materna ou paterna, para atender aos interesses da criança, como determina a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. O juiz ressaltou que a Justiça já reconhece a união homoafetiva como entidade familiar e lembrou decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da proteção de famílias homoafetivas. Além disso, negar o direito da criança fruto de inseminação caseira seria uma discriminação em razão da condição econômica e violaria a dignidade humana da família. Nesta segunda-feira teve início o segundo encontro virtual do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. O evento foi sediado pelo Tribunal Regional do Pará e na abertura contou com uma conferência do presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso. As ações realizadas para as eleições municipais 2020 no cenário da pandemia estiveram na pauta do segundo encontro virtual do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, que também é presidente de honra do COPTREL, destacou o zelo da Justiça Eleitoral pela segurança dos mesários e dos eleitores. Nesse sentido, existe a possibilidade de aumentar a duração do pleito em 1 hora. Houve uma manifestação unânime dos diretores gerais no sentido de que o horário fosse não de 8 às 18, mas sim de 7 às 17. A ideia dos diretores gerais dos TREs foi seguida pelos presidentes e representantes dos 27 tribunais regionais eleitorais que participaram do COPTREL. Ainda durante o evento, o ministro Barroso comentou sobre a forma como o eleitor deverá apresentar o documento de identidade na sessão eleitoral. O eleitor esticar o braço com o seu documento para a leitura do mesário. Isso também diminui risco de contaminação, porque não haverá nenhum tipo de manipulação do documento. O COPTREL foi sediado virtualmente pelo TRE do Pará. Contamos com o norte do Tribunal Superior Eleitoral, que tem preservado a autonomia dos regionais na condução do processo eleitoral. Atitude essa que, ao tempo em que nos valoriza, reforça a nossa responsabilidade de buscarmos, ante a realidade de cada estado, os melhores caminhos a seguir em cada etapa do processo eleitoral. Vossa Excelência sempre busca as orientações, isso tem nos dado a certeza de que vamos realmente superar todos os desafios e realizar as eleições com muita tranquilidade e muita segurança. O ideal mesmo é termos uma consultoria especializada e evitarmos um risco, uma chateação que pudesse macular essas eleições, que apesar de todas as dificuldades, com a ajuda de todos os senhores, nós estamos nos empenhando para que sejam exemplares, para que sejam um case de sucesso
O Coptrel é uma sociedade civil sem fins lucrativos, formada pelos presidentes dos TREs e do TSE. Entre os objetivos do colégio estão a defesa dos princípios, das prerrogativas e funções institucionais da Justiça Eleitoral e a integração dos TREs em todo o Brasil. Em quase 25 anos de existência, o Coptrel já realizou quase 80 encontros. O mais recente foi em junho deste ano. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.